Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, uma aula de conhecimentos bancários. Nós já vamos introduzir isto, é uma aula introdutória para que nós possamos aí passar a conhecer, mais do assunto que está em pauta. Você que está estudando para concursos, esta é um bom momento para agirmos com reflexões, para entender algumas questões iniciais. Para entender conhecimento bancário, primeiro nós temos que pensar em um sistema financeiro nacional, que a gente vai chamar de SFN, é o Sistema Financeiro Nacional. Dentro desse sistema financeiro, nós teremos algumas funções, e devemos conhecê-la com detalhes mais minuciosos. Como nós estamos nos preparando para um concurso, basta-nos aí entender que esse sistema tem algumas funções, e uma delas é a intermediação. Intermediação do quê? Intermediação do quê? Nós vamos explicar aqui do que é essa intermediação. Essa intermediação nós vamos estar observando aqui dentro do que foi proposto para o nosso estudo de hoje. Nós vamos primeiro entender essa função de intermediação, que é intermediar recursos entre poupadores e devedores. Então, essa é a função do sistema. Essa é a função do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, esse sistema tem a função de intermediar recursos entre poupadores e devedores. Em segundo lugar, ela também tem a função de promoção. Por quê? Porque ela visa promover o desenvolvimento equilibrado. Então aqui essa promoção é uma promoção de equilíbrio. Equilibrado. Então promove esse contexto. Mas também o Sistema Financeiro Nacional tem a função de fiscalização. Mas que fiscalização? Fiscalizar as instituições. Instituições. Então, o sistema financeiro é fiscalizado pelas instituições. E, por fim, o sistema financeiro ainda tem a função de diversificação. Diversificação de quê? De riscos. Diversificação de riscos. Então, está aí a ideia da função. Então essa é uma parte mais direta, objetiva. Agora, já vimos a função, que é intermediação, promoção, fiscalização, diversificação. Agora, a composição do sistema financeiro é que também merece um destaque aqui especial. Ele é composto por órgãos normativos. Então, órgãos normativos. E não apenas isto, também é composto por entidades supervisora e também operadores. Então, órgãos que são normativos, órgãos que são supervisores
e órgãos que são operadores. É a composição do sistema financeiro nacional. Tá? Bem, o terceiro caminho é a segmentação de mercado financeiro. O que é isso? Tá? Então vamos iniciar por pensar que nessa segmentação do mercado financeiro, ele pode estar dividido em pelo menos 4 segmentos. O segmento de crédito, o segmento de capitais, o segmento cambial e o segmento monetário. Tá? Quando olhamos aqui esse segmento de crédito, ele está apenas atendendo as famílias. Tá? Então, o segmento de crédito atende as famílias. Ok? Entretanto, o segmento de capitais, ele atende a empresa, as empresas de uma forma geral. O segmento de câmbio, o segmento cambial, atende o resto do mundo. Tá? Enquanto que o segmento monetário atende o governo. Tá? Então esta é a ideia introdutória, né, do que vem a ser o sistema financeiro nacional. Tá? Ainda aqui nós poderíamos ventilar o Conselho Monetário Nacional, que é o CNM, tá? CMN, deixa eu botar aqui do lado, deixa eu ver se você dá para ver aqui. Conselho Monetário Nacional. Dá para ver aí? Bom, ainda existe esse conselho aqui, Conselho Monetário Nacional, o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Tá? Esse Conselho Monetário Nacional, ele tem uma função que é normativa. Normativa, ou seja, vai criando normas para regulamentar, não é, essa atuação, ou seja, ele vai fixar algumas diretrizes, né, e vai regulamentar, vai disciplinar o sistema financeiro nacional. Tá? O Conselho Monetário Nacional é que disciplina, né, o sistema financeiro nacional. Tá? Então são questões aí de grande importância, de grande relevância, que a gente não pode esquecer de observar. Tá? Nós vamos observar também, ainda aqui, que o Conselho Monetário Nacional, ele tem uma composição importante. Tá? E que composição importante esta que tem o Conselho Monetário Nacional? Ele é composto do ministro da Economia, e todo ministro da Economia é presidente do Conselho Monetário, tá? Pelo presidente do Banco Central do Brasil e pela Secretaria Especial da Fazenda e Ministério da Economia. Tá? E assim, esse conselho se reúne ordinariamente uma vez por mês. Então, eles têm encontros mensais. Tá? Então, você vai estar observando, lendo, repetindo o vídeo para começar a estar mais inteirado sobre esta ideia do Conselho Monetário Nacional. Tá? Então, que você possa, né, aplicar essas informações, tá? e tenha aí uma oportunidade de estar fazendo uma boa prova. Ainda sobre o Conselho Monetário Nacional, que é uma entidade normativa, né? E lembre-se que além das reuniões que falamos, que é mensal, nós temos as deliberações, tá? E as deliberações do Conselho Monetário Nacional, ela é feita mediante resoluções por maioria de votos
cabendo ao presidente a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, as AD, né? Os referendos dos demais membros. Tá? Então, esse outro ponto é importante verificar. Tá bem? Então, vamos para a nossa conclusão, porque nós temos dentro do conselho, desse Conselho Nacional, mais um outro conselho aqui, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Que a gente precisa também ter a noção para futuros estudos, né? Esse vai formular diretrizes e normas para o setor do sistema financeiro nacional responsáveis pelos seguros privados, tá? Então, o que são os seguros privados? São seguro de coisas, seguro de pessoas, seguro de bens, responsabilidades, obrigações e direitos, não, o seguro tem, e essas garantias. Isso vai estar dentro desse conjunto das normativas, tá? Então, o Conselho Nacional de Seguro Privado tem algumas funções, e uma delas é fixar as diretrizes e normas para a política de seguros privados, tá? Pois bem, então, deixa eu colocar aqui, eu acho que vai dar para vocês ver, também C, Conselho, N, Conselho Nacional, S, de Seguros Privados, CNSP, tá? CNSP é o Conselho Nacional de Seguro Privado, tá? Vai normatizar as políticas de seguros, tá? E essas políticas de seguros estão postas dentro desta visão geral, tá? Ainda é o Conselho Nacional de Seguros, além de fixar as diretrizes e normas para a política de seguros privados, também regula a constituição, tá? Organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades de seguros privados, bem como a aplicação das penalidades previstas. Regula o Conselho Nacional de Seguros. Também ele vai estipular índice e demais condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas sociedades seguradoras. Também vai fixar as características gerais dos contratos de seguros e ainda, por fim, vai fixar normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas sociedades seguradoras, tá? Então, o Conselho Nacional de Seguro Privado, na sua segunda função, ele vai estabelecer as diretrizes gerais das operações de seguro, vai disciplinar as operações de conseguros, né? Quando o valor assegurado é muito grande, imagine o valor que uma seguradora deveria pagar para um shopping que pegasse fogo por completo. É comum duas seguradoras prestarem juntas o serviço de seguro. Também disciplina a corretagem de seguros e a profissão de corretor. Regula o exercício do poder disciplinar das entidades autorreguladoras do mercado de contagem sobre os seus membros, inclusive do poder de impor penalidades e de excluir membros. Por fim, disciplina a administração das atividades autorreguladoras do mercado de contagem e fixação de emolumentos, comissões e quaisquer outras despesas cobradas por tais entidades quando for o caso. Ok? Então, é bom lembrar, né, que precisamos dessas informações para que possamos estar desenvolvendo bem os nossos estudos, relendo e fazendo os apontamentos para que ao chegar à prova estejamos bem para responder qualquer questão que nos for perguntada. Ok, gente? Então, agradeço aí a vossa paciência e vamos para a próxima aula.
Te espero.